E hoje é o primeiro culto desse ano. Na semana passada a gente fez uma pausa, a única pausa do ano. Mas graças a Deus que a gente está aqui, a gente está muito feliz de ver vocês, as famílias reunidas. Alguns mais gordinhos, outros mais bronzeados. E graças a Deus estamos aqui, estamos bem felizes aqui de estar reunidos, amém? Ano começando e Deus tem grandes coisas para nós nesse ano, glória a Deus por isso. As crianças ainda vão permanecer conosco aí ao longo do mês de janeiro. Então, se você tem um filho ou se você está perto de uma criança aí, fica tranquilo, meu amado, tá? Nós estamos em famílias aqui, vai dar tudo certo. O povo de Deus sempre foi um povo de famílias, né? E eu tenho memória de criança, ver Deus falando com a igreja, ver meus pais adorando, meus pais chorando. E isso é uma coisa muito importante que eu trago comigo. E os seus filhos também trarão dentro deles em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus, amados. Queria convidar você então para abrir a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vamos começar esse ano em Apocalipse, vamos começar pelo fim. Mas a gente já vai voltar mais para o começo, tá bom? Apocalipse 21, versículo 1 diz o seguinte: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Amém? Até aqui. Irmãos, o que a gente vê aqui em Apocalipse, basicamente, é a conclusão ou a plenitude de um propósito que sempre esteve no coração de Deus. Deus estar em comunhão íntima com o seu povo. Deus ser um só, unido com o seu povo. E esse propósito que está no coração de Deus desde os tempos eternos, ele nasce da pura misericórdia e compaixão de Deus. Porque Deus nunca teve carência de ter relacionamento conosco. Exatamente porque Deus, o verdadeiro Deus, ele é triuno, ele não tem necessidade de relacionamento para fora da sua pessoa triunitária. Está entendendo? Ele não vai achar fora da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nenhum relacionamento que lhe traga maior satisfação do que ele já encontra no seu relacionamento intratrinitário. Então Deus, ele é pleno de satisfação, o Pai no Filho, e o Filho no Pai, e o Espírito no Filho, e o Espírito no Pai, e o Filho no Pai, e o Filho no Espírito. Ele já em si mesmo, Deus na sua pessoa triuna, já se satisfaz em relacionamento. Então quando Deus resolve criar a gente, ele não está baseado numa carência. Eu estou solitário aqui no vazio espiritual. Ele não tem essa necessidade. Quando ele vai criar anjos, quando ele vai criar tudo que existe, ele não parte movido por uma carência ou por uma necessidade. Não, ele parte movido de um transbordar de amor. Ou seja, aquilo que ele vive em si mesmo é tão pleno, é tão glorioso, é tão majestoso, é tão alegre, é tão satisfatório, é tão santo, é tão delicioso, vamos dizer assim, que ele tem prazer em criar mais gente para trazer para dentro daquilo, por pura misericórdia e graça, para que mais gente experimente. Sabe quando você experimenta algo tão bom? Você vai a um lugar tão lindo, e você vai, ou você come uma coisa tão gostosa, e você tem prazer em que mais gente experimente aquilo, é esse tipo de graça que se multiplica ao se compartilhar, que parte de Deus, quando ele vai criar gente. Então ele cria o homem, cria Adão e Eva, e ele começa um relacionamento. A Bíblia diz que antes do pecado entrar no mundo, ao final de cada tarde, início de cada noite, ou seja, na viração do dia, e isso é assim até hoje na cultura judaica, né? Um dia acaba às 6 da tarde, ou seja, no anoitecer, no crepúsculo do dia, e ali já começa. Então, o dia para o judeu começa madrugada dentro, não quando amanhece o dia, como na nossa cultura.
Então é na viração do dia que você vê Deus vindo ao encontro desse ser humano que Ele cria e tendo comunhão. Tanto para dizer, olha, como é que foi o seu dia? Olha, eu preciso te ensinar mais coisa. Como para dar conforto para as trevas que estavam vindo sobre o planeta. Só que tem um problema aqui, é que a gente sabe que, infelizmente, o homem caiu em pecado. E esse Deus é tão santo, tão poderoso, tão justo, que Ele não admite fazer de conta que o pecado não está ali. Então a comunhão com Deus, entre Deus e a humanidade, é rompida. Ou seja, o pecado repele, afasta, faz com que o homem se aliene de Deus, fique isolado de Deus, seja distanciado de Deus, de maneira irreconciliável. E aí você pensa, bom, Deus deu a chance para o homem, já criou por graça, já foi ao encontro por graça, por misericórdia, agora que o homem ofendeu a Deus e ultrajou a glória de Deus com o pecado, então agora deu para ti, né? É o que talvez eu e você faríamos. Pisou no meu calo, pisou uma vez só, algumas pessoas dizem. Traiu a minha confiança, traiu uma vez só. A gente não fala esse tipo de coisa? Mas a gente vê que Deus continua fazendo o movimento de, quando invocado com sinceridade, Ele ia ao encontro do homem. Mas agora há pecado ali. E Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, Deus se enoja do pecado. Então esse relacionamento dali em diante, ele começa a acontecer através de um sacrifício. É como se o homem dissesse, eu sei o que eu mereço, Deus, eu não mereço a tua presença, eu não mereço a tua amizade, eu não mereço ter comunhão com você, mas eu, que não mereço e que mereço a morte, simbolicamente estou morrendo aqui, meu pecado está sendo castigado nesse substituto aqui. E aí Deus tem prazer de novo, e naquele momento visitar o homem com presença. Mas esse não era o plano original de Deus. O plano original de Deus nunca foi visitar o homem mediante um sacrifício. O plano de Deus foi que Ele habitasse com o seu povo. Foi que eles tivessem realmente comunhão. Ora, não existe comunhão maior do que você habitar com uma pessoa, não é verdade? Você pode conhecer a pessoa da rede social, você pode conhecer uma pessoa, às vezes você conhece uma pessoa há anos, é teu grande amigo, é tua grande amiga, mas se você passa uma semana debaixo do mesmo telhado, você vai descobrir coisas impressionantes sobre essa pessoa. Algumas, poucas positivas, a maioria é negativa, eu te garanto. Então, Deus Ele quer se revelar de dentro de casa. Ele quer se revelar no nosso íntimo. Ele quer que a gente caminhe com Ele, que a gente viva com Ele, que a gente durma com Ele, que a gente acorda com Ele, que seja verdadeiramente discípulo dEle, ou, espiritualmente falando, noiva dEle. Então Deus vai atrás de Sete, Deus vai atrás de Enoque, Deus vai atrás de ter essa comunhão com o próprio Noé, Deus vai atrás de Abraão. Deus sempre está procurando isso. E é engraçado, porque quem devia estar sempre procurando era eu e você. Mas a Bíblia vai dizer que infelizmente todos pecaram. Somos instituídos da glória de Deus e não há quem busque a Deus. Nem faça o bem, não há nenhum sequer. E agora a gente chega nesse momento da história em que Deus vai usar Moisés, que também fugiu do seu chamado, que também fugiu da sua vocação celestial, que também tentou fazer pelos próprios meios e só botou os pés pelas mãos, e em vez de causar libertação e vida, trouxe maior escravidão e sua morte. Mas agora Deus vai atrás desse Moisés, acha ele no deserto, convoca ele, Moisés teima em não ir, Deus insiste ao ponto de Deus se irar com as recusas de Moisés. Então Deus levanta Moisés com mão poderosa, com milagres, Deus humilha os deuses falsos do Egito, tira o seu povo, faz com que eles cruzem pelo Mar Vermelho. E agora, no meu conceito, no seu conceito, tudo que a gente queria era, Senhor, qual é a rota mais curta e direta e sem escala para a promessa? Mas Deus está mais interessado em nos levar para dentro de quem Ele é do que para qualquer promessa que Ele possa ter na minha e na tua vida. A prioridade do povo era entrar na terra prometida. A prioridade de Deus era Deus entrar dentro do coração do seu próprio povo. Então Deus leva esse povo para o Sinai, não para Canaã. E ali Deus começa a revelar quem Ele era, e começa a revelar de novo qual era o que estava ardendo no seu coração. O que está ardendo no seu coração? Ter comunhão com o seu povo. E aí a gente chega em Êxodo 19.
O que é Êxodo 19? É Deus dizendo assim, ó, Moisés, avise a todo mundo que se consagre mesmo, completa, integralmente, que se consagre, porque ao terceiro dia eu vou descer sobre o monte, e então eu e o meu povo estaremos em comunhão. E a Bíblia diz que Moisés anunciou isso. Sabe o que aconteceu, amados? Nitidamente, quando eu e você lemos Êxodo 19, uma guinada no propósito de Deus. Não no propósito, mas na decisão de Deus. Porque quando Deus desce sobre o Sinai, ele percebe, né, ele descreve isso para Moisés. Espera aí, não subam. Não é que ele não quisesse que o pessoal subisse, mas ele diz, não há consagração suficiente. Ele diz, olha, os sacerdotes precisam se consagrar, Moisés. Olha, se os sacerdotes não estavam consagrados, muito menos o povo. E aí Deus desce daquela forma poderosa. A Bíblia diz que havia trovões, relâmpagos, som crescente de buzina, terremoto, e o topo do Sinai parecia uma fornalha pegando fogo. E aí o pessoal estremece de medo e diz assim, opa, espera aí que o negócio está ficando muito perigoso. Essa aproximação e esse propósito de Deus, de nós estarmos dentro dele e ele habitar no meio de nós, isso está muito radical. Isso daqui nós vamos virar churrasco. Então Deus fala, não suba, porque se eles subirem sem consagração, a minha presença que sou santo, ou seja, vocês não se consagraram devidamente, muitos vão morrer. Ia ser uma carnificina. Então Deus fala, olha, é melhor que suba você, Moisés. Mas qual era o propósito de Deus? Era esse? Não. Ele diz, ao soar a buzina, todo o povo subirá, diz Êxodo capítulo 19. Mas então, só um homem subiu. E o pessoal ali que estava no sopé do monte, eles olharam para Moisés subindo, diante daquela vista aterrorizante. E no capítulo 20, depois dos 10 mandamentos, você percebe que eles falaram, é isso aí, é esse modelo que a gente quer. A gente prefere, Moisés, e é mais seguro para a nossa apólice, que você suba e você fale com Deus, você entre nesse terremoto, você entre nesse fogo, nesse relâmpago, nessa coisa assustadora, e você se consagre, e você vai lá, e você medie isso, fale, diz a Bíblia, fale, o povo pedindo, fale Deus com você e não conosco. E parece um absurdo isso aos nossos olhos, quando a gente percebe como Deus estava indo ao encontro deles. A Bíblia diz que aquele povo, como povo, viu coisas que nenhum outro povo viu antes deles, nem viu depois. Mas, amados, não é tão absurdo assim quando eu começo a pensar na minha vida, e se você pensar na sua vida também verá que isso está bem atualizado. Porque até hoje, irmãos, que Jesus já veio, já se encarnou, já abriu o novo e vivo caminho, já rasgou o véu de alto a baixo, já nos deu acesso direto. Até hoje a gente continua no pezinho da montanha, dizendo, Senhor, não fala assim diretamente comigo. Usa o mediador, usa o pastor, usa quem gosta mais de estudar a Bíblia. Usa as irmãs que gostam da oração lá, que elas, não sei como elas conseguem perseverar assim, porque eu não consigo. Usa um guru espiritual na minha vida, um ser iluminado, usa, sei lá, uma estratégia, usa um curso, usa, sabe, usa alguma coisa. Usa uma bola de cristal, usa um profeta, usa qualquer coisa. Mas eu não quero entrar em comunhão com você, porque isso, Senhor, de eu me aproximar em consagração, isso vai me custar um preço muito alto. Então o que a gente quer, em geral, é meio termo. Nós queremos um Deus que a gente consiga visualizar que Ele está ali, e de que se acontecer qualquer tragédia, qualquer ataque, esse Deus venha nos socorrer, venha nos libertar, mas também não precisa, entre aspas, se aproximar muito, entendeu? Porque daí começa a ficar caro. Então o melhor custo-benefício é o pezinho da montanha. O pezinho da montanha, Deus está ali, a gente é povo dele, Ele está vendo nós ali. Mas não necessariamente a gente está assim, sabe, numa comunhão franca e direta com Ele. Deixa que outros busquem o Senhor, deixa que outros se consagrem, deixa que outros, sabe, ouçam a voz do Senhor e nos digam o que está rolando aí.
E se possível, se a gente tiver um telefone ou um tele-revelação, melhor ainda. Porque daí a gente vai passar a mão no telefone e vai dizer, me atualiza, dá um F5 espiritual aí, me atualiza o que Deus está rolando aí para eu me dar bem em 2025. E o Senhor não quer essa instrumentalização. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então o pessoal quer assim, olha, eu não quero estar tão longe, mas também não quero estar tão perto, eu quero estar num meio termo interessante e tal. E o Senhor nunca quis isso daí. Então, amados, esse é o nosso desafio, sabe? O povo não sobe. Deixa que só Moisés sobe. Deixa que Moisés vai fazer o download por nós. E a gente fica ali esperando carregar o buffer. Mas o desejo do Senhor nunca foi esse. Ele quer ter comunhão com cada um dos membros daquele que Ele tomou por povo. E aí Deus faz alguma coisa que é mais espetacular ainda, e nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite. É que Deus, apesar de falar, o povo não deve subir, porque do jeito que eles estão, eu vou fulminá-los. Deus manda Moisés subir, e aí a partir do capítulo 25, Deus vai fazer o contrário. Veja a condescendência, a misericórdia de Deus. Ele olha e fala, o povo por si mesmo não vai conseguir se consagrar. Então, se o povo não sobe a montanha para encontrar com Deus, o Deus que está na montanha vai descer a montanha para estar no meio do povo. E o nome disso é que se chama tabernáculo. Tabernáculo, então, é Deus fazendo uma engenharia celestial, uma logística, para que Ele consiga estar no meio, ir até o meio do seu povo, para ter comunhão, sem matar todo mundo com a sua santidade. Veja que graça de Deus. Então Deus começa a tramar, entre aspas. Deus começa a mostrar para Moisés como que ele vai conseguir. Veja o coração de Deus. Se fosse eu, dizia, olha, pai, pode apertar o último botão que eu vou subir de novo o elevador. Não deu certo aqui, ninguém se consagrou, não houve interesse suficiente. Mas Deus fala, não, eles não conseguiram subir o monte para encontrar comigo, mas eu quero tanto. Deus, mas você não precisa. Mas apesar de não precisar, eu quero mais do que eles que precisam. Então Deus vai mostrar para Moisés agora, olha, existe um jeito de, se vocês são incapazes de subir até mim, eu vou, preservando a minha santidade, habitar no meio do povo. E aí a gente começa a ler, olha que maravilha isso. Êxodo capítulo 25. E hoje a gente vai só ficar de 25 ao 30. Eu só vou pensar algumas coisas que são as mais elementares para ti e para nós. Então agora Deus vai falar como é que Ele vai fazer para, se comunicar com o seu povo, conseguir com que o povo seja aceito sem ser fulminado e Deus consiga revelar a sua presença e estar no meio do seu povo. Em primeiro lugar, eu e você às vezes lemos Números, lemos Levítico, lemos Êxodo e parece que aquilo é assim, um remédio amargo para chegar lá em Josué, que são os livros históricos, aí tem mais guerra e tal, então vamos lá, vamos concentrar, ler o mais rápido possível, vamos passar disso daqui logo, porque parece que isso é simplesmente um monte de regra cerimonial e coisa de um sistema que já caiu em desuso, já não é assim hoje, então, meu Deus, é uma relíquia isso. Mas a gente precisa entender que Jesus disse lá com os discípulos no caminho de Emaús, Ele começou de Moisés, ou seja, dos primeiros livros das Escrituras, falando o que a respeito dele, de Jesus, constava em todas as Escrituras. Então existe revelação do Evangelho e da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Só que isso acontecia de maneira indireta, por tipos e símbolos. Bom, Deus então vai descer e vai entrar em contato com o seu povo. E aí Deus vai falar como deve ser esse tabernáculo. Se fosse eu e você, no natural, nós faríamos primeiro, talvez o quê? Quem é da engenharia, da arquitetura, talvez primeiro o quê? Uma planta do geral,
Diria assim, vamos começar aqui com a planta baixa aqui. A primeira dimensão do terreno aqui vai ser x por x, aqui vai ser o limite territorial, aqui vai ser o muro do átrio externo, né? E ia começar, mas Deus não, Deus tem uma outra prioridade. E a prioridade de Deus mostra que aquilo que é mais importante, logicamente, vem primeiro. Qual é a primeira coisa que Deus escreve de toda aquela grande gama de coisas que ia ser contida no tabernáculo? Se você ler Êxodo 25, você vai ver que a primeira coisa que Deus vai falar é exatamente da Arca da Aliança. Ora, é a coisa mais íntima, ou seja, era a última coisa que quem viesse da rua para dentro veria, seria a Arca da Aliança. Mas para Deus ela ocupa o primeiro lugar. Por quê, amados? Por que será? É porque a Arca da Aliança vai falar exatamente da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E se não houver a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, não há nenhuma possibilidade de Deus habitar entre nós. Essa é uma verdade espiritual imutável. Se você tirar Jesus, não há nenhum % de chance de sucesso de eu e você acessarmos a presença de Deus e sermos aceitos nessa presença de Deus. Porque eu e você somos aceitos no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Então Deus começa por aquilo que é mais importante, por aquilo que é mais caro, por aquilo que é mais essencial, Jesus. E ele começa a falar da arca em símbolo, mas você vai ver que a arca nada mais é do que Deus conosco, Emanuel. E aí ele vai descrever madeira de acácia. E a madeira, em muitas passagens bíblicas, ela vai simbolizar a natureza humana. Porque a natureza humana é assim, ela germina, ela cresce, ela se desenvolve e ela produz fruto. Mas ela também pode ser parasitada, ela pode apodrecer, ela pode ser comida, ela pode ser infrutífera. Então Deus fala, faça a arca de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira duríssima. O cupim não consegue comer e corroer a madeira de acácia. Porque o Senhor Jesus teria uma natureza humana, mas essa natureza não seria corruptível. Nada apodreceria a sua vida humana. E aí o Senhor fala, agora você vai pegar essa madeira e você vai cobrir de ouro puro. E ouro puro é símbolo da natureza divina. Por isso que quando a gente chega em Apocalipse, tudo é ouro, é ouro, é ouro. Por quê? Porque é o céu, gente. É a natureza divina plenamente ali manifestada. Não se trata do ouro metal literal no céu, certo? Porque que valor, qual vai ser a cotação do ouro no céu? Se aquilo vai ser calçado da rua. Mas é Deus falando, lá eu vou ser tudo. Lá você vai estar em comunhão plena com a minha natureza. Então esse é o sentido simbólico das Escrituras. E aí diz que ele cobriu a arca por fora, Deus falou, mas cubra ela por dentro. Porque a natureza de Jesus não seria apenas uma natureza divina, aparente, mas seria aquilo que os homens viam e aquilo que os homens não viam no seu íntimo. Também tinha Deus e era Deus. Posteriormente, sabe o que aconteceu com essa arca? Deus mandou colocar 3 coisas lá dentro da arca. Quem lembra, gente? Quem costumava ir em escola dominical ou quem tem lido a Bíblia ultimamente? Me ajudem? A primeira coisa que foi colocada lá, não por ordem exata, mas uma das 3 coisas era a vara de Arão que floresceu, o maná colocado num vaso, chamado de maná escondido, e por último, as tábuas da lei. E quando você olha para a vida do Senhor Jesus, ele diz lá em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem de mim se alimenta, por mim vive. A vara de Arão tinha um duplo sentido, amados.
Porque a vara de Arão simbolizava não só a natureza humana seca, que de repente, por intervenção divina, voltou a dar fruto, o que simboliza a ressurreição de Jesus, mas também fala de que ele era o eleito do Pai para ser o nosso sumo sacerdote. E em terceiro lugar, dentro da arca havia as leis, que diferente das primeiras tábuas da lei, quebradas diante do pecado humano, lembra disso? Aquelas eram as segundas tábuas da lei, o mesmo conteúdo da primeira, mas que jamais foram quebradas. De fato, dentro de Jesus, a lei de Deus nunca foi quebrada. A primeira versão em Adão foi quebrada, mas aquela que o Senhor carregava dentro dela jamais foi quebrada. E aí, com uma só peça da arca vinha o propiciatório, que nada mais era do que a tampa da arca, que fazia uma só peça com ela, era um encaixe perfeito. E ali fala um pouco, já apontava para a obra que o Senhor realizaria. E aí sobre essa tampa estavam os querubins, seres gloriosos em beleza, em majestade, em poder, que assistem na presença imediata de Deus, conforme a gente vê lá em Isaías capítulo 6. Onde eles gritavam, santo, santo é o Senhor, lembra disso? Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Mas agora esses querubins, apesar de eles serem postos um de frente para o outro, você lembra disso? Que as asas se tocando, eles não estão olhando um para o outro, como que se admirando o alvo, como você é um querubim top. Não, o rosto deles está voltado, pasme, para baixo. Em Isaías 6, se Isaías pudesse escrever, eles estavam voando ao redor do trono, mas os olhos deles estavam postos para cima, para o trono do Altíssimo, insuperável em altura, glória, majestade e magnificência, dizendo, santo, santo é o Senhor. Mas agora é como se aquele que estava no trono não está mais lá, figuradamente, lógico, porque Deus é onisciente, mas agora ele se esvaziou a si mesmo, como diz Filipenses capítulo 3, ou capítulo 2. E agora ele desce, e agora os querubins estão de frente um para o outro, não mais olhando para o trono, mas olhando para a terra, porque aquele que estava no trono se encarnou e está entre nós. E aí, a segunda coisa que eu e você pensamos, e agora? O que será que ele vai descrever? Ora, a segunda coisa não podia ser diferente. Se ele começa descrevendo a pessoa mais importante, o propósito mais importante, a pessoa mais importante, que é Cristo, em quem estão contidas todas as riquezas e tesouros da sabedoria de Deus, através de quem o homem seria religado com Deus na sua presença e aceito nele, a próxima coisa que Deus tem a nos falar, logicamente, é a mesa da proposição, porque mesa simboliza comunhão. Não era isso esse o desejo de Deus? Ter comunhão, ter intimidade conosco? Irmãos, tantos milênios se passaram, mas a mesa sempre foi sinônimo de comunhão. Nós partimos o pão. Você não come, você não senta na mesma mesa de gente que você não tolera, que você não suporta e que você reprova. É impossível, sabe? Mesmo os maiores inimigos, quando vão selar acordos de paz, tem que ter uma mesa lá, não tem? Mostrar que eles estão em comunhão, estão juntos, eles estão partilhando das coisas em comum. Comunhão. Então agora Deus vai falar, olha, esse Jesus, ele vai produzir, a primeira coisa que ele vai produzir é aquilo que mais arde no coração de Deus, comunhão. Nele haverá comunhão. Quando Jesus vem, Jesus vai trabalhar como carpinteiro. O que faz um carpinteiro? Mesa. Porque Deus veio, simbolicamente, para construir a base da nossa comunhão com Ele. Então o Senhor Ele constrói mesas, e quando Ele vai para o seu ministério público, Ele é criticado pelos fariseus, porque Ele se assenta à mesa com pecadores e publicanos. A parábola do filho pródigo exatamente é contada no contexto, porque estavam criticando Ele. Olha, ele esse daí come com publicanos e pecadores, então ele deve ter alguma coisa em comum com os pecadores e publicanos, ele é da mesma laia.
E o Senhor vai dizer o seguinte: não é que eu sou da mesma laia do que eles, é que quando eu me assento à mesa da comunhão, eles se tornam da mesma laia santa que eu sou. É o Senhor que nos torna santos na mesa da comunhão, e não nós que chegamos santo a essa mesa, ou o Senhor que se suja ao nos abraçar. Sabe, eu já dei esse exemplo, é como se a gente encontrasse alguém todo enlameado, e você vestido todo de branco, e essa pessoa viesse correndo e te desse um abraço, com aquela roupa pingando lama. E você pensa, me sujou inteiro, me emporcalhou inteiro. Mas quando Deus, na sua santidade, Ele vai, na figura daquele pai do filho pródigo, e abraça aquela imundícia, sabe o que acontece, amado? É a santidade e a pureza que transforma a imundícia em pureza. Não é maravilhoso isso? Então, comunhão é a mesa, é o que a gente vê em segundo lugar. O que estaria sobre esse Jesus para que ele conseguisse fazer isso? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Haveria óleo queimando no Senhor. Esse seria o ministério dele de ponta a ponta. Essa seria a vida dele, gerado pelo Espírito, no ventre da Virgem. A vida do Senhor foi uma vida guiada pelo Espírito Santo. No querigma, na pregação apostólica de Atos, capítulo 10, versículo 38, os apóstolos disseram: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. O que arde no Senhor? Arde o zelo do Senhor. O zelo do Senhor arderá sobre ele. Quem é ele então, amados? Ele é aquele que em João capítulo 8 vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em uma só palavra, e voltando para a terminologia do tabernáculo, nós estamos falando de quem aqui? Candelabro. Então agora a gente já não está mais em trevas, agora a gente caminha na luz. Antes eu e você nos feríamos, nos machucávamos e machucávamos os outros, andávamos em pecado, mas agora, adivinha, a gente sabe por onde está andando. A gente discerne qual é o mal que está em nós, a gente sabe qual é, aonde vai dar aquela tentação, se a gente ceder 1 milímetro para ela. A gente sabe que não devia falar assim, agora existe luz. E é porque Jesus traz a luz que ele é tão amado para nós, como diz lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. Por isso que nós amamos o Senhor, porque na sua luz vemos a luz. Porque antes a gente se feria, e cada passo era um espinho que entrava e nos feria. Mas agora, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Só que porque ele foi a luz, ele é a luz do mundo, ele não só é amado, ele também foi odiado exatamente pelo mesmo motivo. Porque aqueles que fazem o mal e são perversos, eles odeiam a luz, porque a luz mostra a gravidade e a sujeira do que eles praticam. Então quando Jesus vem, ele não só dá luz para quem precisa, mas ele brilha sobre quem não quer ser iluminado. E a condenação do mundo é essa, diz João no capítulo 3, versículo 19, Jesus dizendo: é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e a luz revelou isso. Então ele é a luz. Alguns amam e alguns não amam, mas o mais importante é que essa luz é invencível e inextinguível. Por isso ele diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Candelabro, esse é o nosso Senhor Jesus. E na sequência, Deus começa a nos falar sobre elementos que vão caracterizar e vão simbolizar a vida humana de Jesus. Ele vai falar sobre tábuas, de novo, a gente já falou sobre tábuas que simbolizam a natureza humana. Ele vai falar sobre cortina e véu, que simboliza a natureza humana ou a natureza divina, que estaria cortinada, que estaria contida, que estaria delimitada pela humanidade do Senhor. Então a gente vai ver isso daí, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Então essa luz não seria uma luz mística,
Não seria uma luz desencarnada, não seria uma energia cósmica. Essa luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, essa luz é uma pessoa, Deus está falando. Essa luz estaria andando entre vocês. Essa luz teria as limitações de uma natureza humana autoassumida, porque ele sempre portou seus atributos portentosos de onisciência, onipresença e onipotência, mas ele não fez uso enquanto estava na sua natureza humana, porque ele estava velado na sua humanidade. E lá no Monte da Transfiguração, é como se a luz da sua natureza divina traspassasse, sabe? Transluzisse através da sua natureza humana. E todos os que estavam ali caíram de joelhos, porque ele tinha glória eterna, ele tinha luz própria. Eu e você, sabe, o próprio Moisés, quando sobe um monte, o rosto dele vai resplandecer, mas é uma luz refletida, não é uma luz autoemanada. Mas Jesus, no Monte da Transfiguração, ele não precisa refletir, no sentido de não ter luz própria, porque ele mesmo é a luz, mas essa luz está contida, velada, limitada, numa natureza humana. Até que o véu foi rasgado de alto a baixo. Sabe por que foi rasgado de alto a baixo? Porque nunca seria rasgado de baixo ao alto. Eu e você, se fôssemos querer criar esse acesso, nós nunca seríamos capazes, nunca teríamos essa força, nunca teríamos essa ousadia, nunca teríamos essa justiça. Mas agora o véu da sua carne foi rasgado, e Hebreus vai dizer que por esse véu rasgado nós temos livre acesso por meio de Jesus, que é o novo e vivo caminho. Você pode dar glória a Deus, por favor? Gente, se não há beleza nisso, onde mais poderia haver? E aí o Senhor continua falando agora, e aí, na minha lógica de novo, ler esses capítulos é muito surpreendente, porque eu acho que ele vai começar delimitando a área do tabernáculo, e ele começa lá pelo íntimo do tabernáculo, falando da arca. E daí ele sai do Santíssimo Lugar, e ele começa a falar da mobília, né, do véu tal, e da mobília. Então ele vai falar da mesa da proposição, ele vai falar do candelabro, e aí a minha lógica diz, agora vem a última mobília do lugar santo, que é o altar do incenso. Mas não. De novo Deus dá uma guinada assim, porque ele tem prioridades que ele quer mostrar para nós. Então, de maneira surpreendente, a próxima coisa que vem, quando ele já falou do Senhor Jesus, do seu Filho, quando ele já falou do propósito dele, que era restaurar a comunhão, tirar da comunhão qualquer elemento de pecado e de malícia simbolizado pelo fermento, e realmente, sabe, dar luz a todo homem, e essa luz era uma pessoa. Agora Deus vai dar um pulo e vai direcionar o próximo elemento do tabernáculo lá no outro extremo, lá fora, mais perto do portão de entrada. Deus vai falar sobre o altar do holocausto. Por que isso? Por que Deus não foi de dentro para fora linearmente até chegar no altar do holocausto? Porque esse homem, em quem eu e você temos aceitação, perfeito por fora e por dentro, o pão vivo que desceu do céu, que jamais quebrou a lei de Deus, que é o eleito sumo sacerdote pelo Pai, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse que veio restabelecer a comunhão e que é a luz de todo homem, ele veio para morrer em favor dos pecadores. Então o maior exemplo do Calvário naquele tabernáculo é o altar de bronze, é o altar do holocausto. Porque era ali que o pecador tinha acesso a tudo o resto. Se ele não fosse aceito lá na porta de entrada, no tabernáculo, no altar, ele não teria acesso a mais nada. Então Deus começa de dentro para fora, mas agora Deus vai mostrar como é que Deus vai fazer para chamar gente de fora para dentro. Como é que Deus faz isso? Pelo altar do holocausto. Pelo cordeiro, pela vítima inocente que derramou o seu sangue no lugar do outro que merecia morrer. Calvário. Calvário, amados. Se nós não tiver o Calvário em altíssima estima,
tudo mais vai desmoronar na nossa vida. Isso é tão verdade que quando Deus chama Neemias e Esdras para que eles voltem a Jerusalém arruinada, eles não constroem primeiro as muralhas, eles não constroem nem mesmo casas para si. A primeira coisa que eles constroem é o altar do sacrifício. Ali é a pedra de esquina de tudo. Se eu e você olharmos para a cruz e ela não nos dizer mais nada, se eu e você olharmos para a cruz, ou se nós como igreja pensarmos na cruz e isso não ferver mais no nosso coração, tudo mais vai ser inútil. É por isso que Levítico, se eu não me engano, no capítulo 6 vai dizer, olha, sobre esse altar o fogo vai arder incessantemente. Nunca vai se apagar o fogo daquele altar. Do fogo daquele altar é que se alimentava o candelabro. Do fogo que ardia no altar da vítima é que era pegado brasa com incensos, levados lá para o altar do incenso, que simboliza a oração e também a adoração. Então, se o nosso conceito do Calvário esfriar, meu irmão e minha irmã, nós estamos muito mal. Quando eu e você nos convertemos, quando eu e você vínhamos desse mundo de pecado, e a gente olhou pela porta, e teve uma revelação direta do altar do holocausto, quando o Espírito Santo ministrou no nosso coração, e nos levou até os pés da cruz, obrigado. Sabe o que aconteceu com a gente? A gente foi incendiado. É verdade isso, amados? A gente olhou e falou, cara, foi por mim, foi em meu favor, eu não merecia, eu merecia estar lá, mas Ele me amou, Ele me abraçou, sabe, aquilo queimava, incendiava a gente, não havia sacrifício comparado àquilo. Então qualquer coisa que nós fizéssemos para o Senhor, qualquer ato de serviço para o Senhor, qualquer ato de adoração para o Senhor, tudo era pequeno perto do que Ele fez, porque nós estávamos incendiados, o fogo estava ardendo descontroladamente no nosso coração. E hoje? Jesus morreu, é isso. Amém, que bom. Obrigado, Senhor. O pecado está me assediando, mas não dá nada também. Eu vou pecar e daí daqui a pouco eu chego mais lá junto do altar e falo, olha para o sangue derramado aí, está tudo certo. O pior declínio espiritual do povo de Deus foi quando eles mecanizaram tudo. Eles já não percebiam a graça de Deus ao olhar para o altar do holocausto. É rotina, é religião, é mecânica. Ok, mais uma vez. Ok, pá. Você já não se retinha, você já não se preocupava com o Deus que você estava ofendendo. Você se preocupava que, vai dar trabalho eu ter que arrumar essa caca que eu estou fazendo. E aí vai esfriando, sabe? A chama vai se apagando, vai havendo um esfriamento, vamos extinguindo o Espírito Santo, ao ponto de que a gente olha para o Calvário e já não temos mais nada a ver com aquilo. Parece que é uma coisa para quem está muito mal na foto, a gente já está legal. Mas é ali, amados, que a gente tem que, alimentar. Era papel do sacerdote a cada manhã alimentar aquele fogo. Sabe, eu e você estamos jogando que tipo de lenha em que tipo de fogueira? Estamos usando os nossos recursos, estamos usando a nossa atenção, o nosso foco, estamos usando o nosso tempo disponível para nos alimentar e alimentar o quê do quê? Irmãos, a nossa prioridade a cada manhã, a cada início de dia, a cada vida, tem que ser: Senhor, eu te agradeço porque eu não merecia, eu estava distante, eu era teu inimigo, eu merecia juízo, mas o Senhor preparou um substituto santo, bendito, glorioso, e ele subiu o Calvário, ele foi pregado, morto, ele expirou, ele disse: está consumado, e eu te louvo por esse Cristo, por esse Cordeiro Santo, que ele encha as minhas canções, que ele me inflame com poesia, que ele me faça dobrar o joelho
joelhos com alegria em oração e dizer: graças eu te dou, Jesus, porque sem o Senhor nada sou, nada posso, e que isso inflame a minha vida, e que os meus filhos olhem para mim e digam: realmente não existe nada que se compare, que inflame mais o meu pai e mais a minha mãe do que esse Jesus e ele crucificado. Porque se nós nos obrarmos diante dessa cruz, ali a gente vai achar sossego, ali a gente vai achar paz. Lembre-se do Salmo 84. O pardal encontrou casa. E a andorinha nunca para, já viu? A andorinha não pousa, a andorinha tem a capacidade de voar quase a vida inteira. E o pardal não vale nada, mas o pardal encontrou casa, e a andorinha, quantas andorinhas temos aqui essa noite? E a andorinha ninho para si, junto aos teus altares, Senhor meu e Rei meu. Então nós precisamos voltar para os elementos de uma cruz bem centralizada na nossa vida, queimando em chama ardente dentro do nosso coração. Porque com certeza isso vai nos fazer olhar, até mesmo tomar ceia de maneira diferente. É verdade que a ceia também é meio mecanizada, ok? Mais uma vez, tal, ok? Primeiro culto do ano, né? Já vou garantir, né? Sinal da cruz, ceia, pá, só vai dar certo. Não, amados, nós precisamos participar dessa mesa com alegria, com fogo queimando no nosso coração. Senhor, que privilégio, é sangue derramado. Onde é que o sangue era derramado? No altar do holocausto. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor foi até o altar do holocausto e fez por mim o que eu jamais poderia fazer. Pão partido em nosso favor. Louvado seja Deus, amados. E aí, por isso mesmo, no capítulo 28, 29, Deus vai falar não sobre uma mobília, mas agora Deus vai falar sobre o sacerdote. E ele vai falar sobre quem era essa pessoa, ou essas pessoas que iam fazer esse sistema que Deus estava fazendo em tipo funcionar para a glória dele. Quem foi o sacerdote, amados? Quem foi aquele que Hebreus vai dizer que foi o sumo sacerdote? Jesus. O último grande sumo sacerdote, espiritualmente falando, entre Deus e o seu povo. Jesus. E aí ele começa a descrever graficamente qual eram as principais características da roupa do sacerdote. Aquilo que ele estava investido. E 3 coisas chamam a atenção. Eu só vou pensar essas 3 coisas que a hora estão indo. 3 coisas chamam a atenção. A primeira delas, as ombreiras dele. Porque nas ombreiras do sacerdote, de um lado foram colocados 6 pedras preciosas, diamante, topázio, rubi, safira, 6 pedras preciosas. E do outro lado mais 6 pedras preciosas. E sobre essas pedras foram gravados, de maneira que não se podia apagar, sobre cada pedra um nome de uma tribo de Israel. E então o sacerdote em tipo, ele ia diante de Deus, ele entrava lá, passava por todas as etapas, entrava até além do véu, levando sobre os seus ombros, em forma de sustentação, de carregando o peso da nação sobre os seus ombros. Ora, eu não entendo porque Deus nos simbolizou com pedras preciosas. Porque nós, fora dele, não temos valor. Pelo contrário, somos inimigos de Deus. Trazemos desonra a Ele. Mas Deus nos amou de uma maneira que eu não consigo te explicar. E Ele nos levou sobre os seus ombros até a presença de Deus. Porque eu e você não teríamos perna para isso. Para aquele sacerdote, segundo a ordem de Arão, isso trazia glória, certo? Era a pedra preciosa que ele estava levando sobre os seus ombros. Mas para o grande real, e definitivo sumo sacerdote, o que custou para ele, ou o que atraiu a ele nos levar sobre os seus ombros? Chicotadas violentas que cortaram a sua carne, dilaceraram os seus nervos. E uma rude cruz, áspera e pesada, que ele teve que carregar de maneira humilhante.
e de maneira esforçosa pelas ruas de Jerusalém até o Monte Caveira. Por que, Senhor, você fez isso? Eu não consigo explicar isso. E a segunda coisa que o sacerdote levava de maneira destacável era como se fosse a mesma coisa que ele levava nos ombros, mas agora ele estava levando junto ao peito. Era o peitoral. Como que dizendo que a sua missão não era só uma missão de socorro, como um soldado no campo da batalha que acha outro caído que ele nem conhece, que ele nem ama, mas o dever obriga ele a pegar e botar aquele soldado ferido sobre os ombros e levar até um lugar seguro. Não, não era só uma questão de missão, era uma questão de amor. Era uma questão junto do coração. Ali ele nos trouxe, ali ele nos carrega. E de novo, o que para o verdadeiro sumo sacerdote atraiu esse peitoral? Com os nossos nomes, com o seu nome, com o meu nome. Antes que eu e você tivéssemos o nosso nome registrado no cartório, ele já estava levando o nosso nome sobre o seu peitoral. O que atraiu esse peitoral, o seu nome e o meu nome junto do coração dele? Não atraiu pedras preciosas, atraiu uma lança romana, que entrou transversalmente, furou o pulmão e chegou até o coração. E quando ela chegou lá dentro, ela puxou. E quando foi puxada com violência, rompeu o coração e rompeu a pleura pulmonar, saindo sangue e saindo água. Ele sabia disso? Ele sabia. E mesmo assim, ele voluntariamente colocou eu e você junto do seu coração. Você percebe isso? O tamanho dessa graça? O tamanho dessa misericórdia? O tamanho desse amor? O tamanho dessa compaixão? Ele não fez apenas, mas ele fez e nos amou até o fim. Foi por amor. E a terceira coisa, amados, era a mitra, ou uma espécie de coroa, porque o sacerdote amarrava uma lâmina de ouro sobre a sua testa, e ali estava gravada: santidade ao Senhor. Era o lema da sua vida, mas mais do que lema da sua vida, era onde ele deveria ter os seus pensamentos, daí a testa, fixamente diante de si. Ele vivia para promover a santidade ao Senhor. Todos os pensamentos de Jesus não foram, nenhum deles, por interesse próprio. O Jesus nunca pensou: aqui eu vou ganhar mais do que ali? Aqui eu vou me divertir mais do que ali? Aqui eu vou ter mais prazer pessoal do que ali? Aqui a minha vontade vai ser mais convenientemente satisfeita do que ali? Não, ele disse: eu não vim para servir a mim mesmo, nem vim para ser servido. Mas todos os seus pensamentos tinham uma voz por trás. Que voz era essa? Uma voz que dizia: santidade ao Senhor. Eu vou fazer isso. Isso vai produzir mais santidade ao Senhor ou menos santidade ao Senhor? E quando ele vai até a cruz, as pessoas colocam sobre o nosso sumo sacerdote, não uma lâmina de ouro, você sabe disso. Colocam uma coroa de espinhos sobre a sua fronte. E ele suporta isso. Por que ele suporta? Porque os seus pensamentos estavam fixos, dizendo: ainda que uma coroa de espinhos me fira a fronte, aonde a coroa de espinho não pode chegar, existe uma missão. E a missão é santidade ao Senhor. Na sua morte, ele olhou para nós e diz: santidade ao Senhor. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Santidade ao Senhor. Quando você estiver diante da próxima tentação, pense nisso. Pense e escute a voz do Espírito Santo falando dentro da sua alma: você não pode cair nessa tentação, porque você tem uma missão. Você também é reflexo do sumo sacerdote. Você também foi chamado para ser sacerdote do Deus vivo. E existe uma coisa que está fixa, colocada por Ele no seu coração e na sua mente, e é santidade ao Senhor. A próxima tentação que vier sobre você, você vai dizer: não posso, porque existe dentro de mim uma missão de santidade ao Senhor. Bem-aventurados são aqueles. Buscai, irmãos, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tudo isso, amados, tudo isso, sabe, vai fazer com que ele então
agora sim vindo, parece que Deus dá um bumerangue assim, ó. Deus sai lá de dentro, joga lá para o altar do holocausto lá fora e vem vindo de lá para cá agora. Porque o caminho de Deus para o homem era de dentro para fora. Mas o caminho do sacerdote para Deus era de fora para dentro, representando o povo. Jesus é ambos. Jesus é aquele que vem do Pai para o mundo, mas é aquele que traz sobre si o mundo ou o seu povo até a presença de Deus de novo. Então Jesus tanto vai de dentro para fora, tanto vai do céu para a terra, quanto da terra para o céu. Tanto vai da santidade até o ponto mais baixo do pecado, como lá do ponto mais baixo do pecado ele produz santidade, agora ele traz isso daí lá na presença de Deus. Se nós fosse resumir em uma palavra, a missão do sumo sacerdote era comparecer diante de Deus em benefício do povo. E é por isso que a última coisa, nesses 6 capítulos que a gente está pincelando aqui, vai ser, aí sim agora, o altar do incenso. Porque o altar do incenso fala de intercessão. Apocalipse 8 vai falar isso, que o incenso que subia aos céus era a oração. Então, nós vemos o quê? Deus, em Cristo Jesus, vindo com as chagas do altar do holocausto, e entrando agora, carregando no peito eu e você, levando sobre os ombros eu e você, e agora se colocando diante do tabernáculo eterno, como intercessor meu e seu, dizendo, perdoa, porque não sabe o que faz, ajuda, socorre. Hebreus vai dizer que ele vive para interceder por nós, irmãos, e esse é o nosso Senhor. Nós temos acesso também como intercessores, porque nós fomos chamados para ser a semelhança de tudo que Ele foi, com exceção de morrer pelo pecado dos outros. Mas nós somos aqueles que, através de Cristo em nós, com a mente de Cristo em nós, nós também, irmãos, representamos Cristo, nós também atraímos o mundo à mesa da comunhão, nós também carregamos a luz de Cristo, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Nós lavamos o povo pela palavra, regenerador, que é o que fazemos aqui essa noite, por exemplo. E entramos em intercessão, em oração, não pelos nossos próprios deleites, como diz Tiago, mas em favor das pessoas que precisam conhecer esse Jesus e dos nossos irmãos em Cristo. Nós somos chamados para ser uma nação de sacerdotes. Então, apesar de toda a glória que temos, amados, existe ainda uma plenitude que não foi alcançada. E essa plenitude vai ser experimentada no novo céus e na nova terra. E é por isso que nós começamos esse breve momento aqui de reflexão falando sobre Apocalipse capítulo 21. Deus tinha um propósito desde o começo de tudo. E Ele vai realizar cabalmente, totalmente, plenamente esse propósito. Quando então Ele, que já habita no meio do seu povo, amém? O Senhor disse, olha, o véu foi rasgado, eis que estou entre vós, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Deus está dentro de mim, no tabernáculo do meu corpo, mas Deus está entre o seu povo. Irmão, se eu e você conseguíssemos sobrevoar, pegássemos um helicóptero e fosse sobrevoar o acampamento de Israel, a gente olharia de cima e a gente veria a disposição do acampamento. X tribos para cá, X tribos para lá. A gente veria, sabe o quê? Adivinha só? Uma cruz. E no centro dessa cruz, o tabernáculo. Porque Deus merece ocupar o centro da nossa vida. Qual é o nosso propósito, a nossa missão como igreja, amados? A nossa propósito e missão como igreja é centralizar o Senhor Jesus, sua pessoa, sua obra, seu Espírito Santo, porque enquanto Ele estiver entre nós, irmãos, ali haverá bênção, ali haverá conquista, ali promessas serão cumpridas, ali pecados serão perdoados, vidas serão restauradas. Esse é o nosso propósito. Por quê? Porque no céu nós não vamos viver algo que nós não estamos vivendo aqui. O céu, amados, nós não vamos viver algo que nós em nada estamos vivendo aqui. Não. O céu será muito mais glória do que a glória que eu e você já experimentamos aqui. O céu será muito mais comunhão do que a comunhão que nós experimentamos aqui. O céu será muito mais presença, sabe, ilimitada de Deus, cada vez mais, eternidade e eternidade adentro, ilimitada, do que nós já começamos a experimentar aqui.
Agora, se Deus não está na minha vida, se Deus não está na sua vida, nós não vamos fazer nada no céu. Aliás, nós não estaremos lá. Deus vai fazer no céu mais, Ele vai te dar mais do que, sabe, do prazer santo que você já começou a ter aqui. Mas então fica a pergunta, nós já estamos vivendo, experimentando esse Deus entre nós, habitando entre nós, vivendo entre nós? Será que isso já é realidade na nossa vida, ou a gente ainda está lá no pé do monte, só esperando para ver o que vai dar, e se esse guru espiritual invocar bem o nome de Deus, eu continuo nessa igreja, senão também tem bastante igreja aqui em Joinville? Sabe, não cabe mais isso. Deus está nos chamando para que esse ano, de maneira especial, seja um ano em que a gente saia desse sopé do monte, que a gente saia dessa inércia contemplativa e realmente se embrenhe com Deus, realmente entre por esse tabernáculo, pelo novo e vivo caminho. E isso é uma coisa minha e sua. Como disse, a gente não vai viver no céu algo que a gente não esteja vivendo aqui. A gente vai viver muito mais, multiplicado a milhões o que nós estamos vivendo aqui. Sabe essa alegria que você sente quando está diante de Deus? Sabe esse prazer que você sente quando vê Deus glorificado? Eu e você vamos viver isso na eternidade, de maneira inimaginável, mas começa daqui. É por isso que Jesus falou, olha, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que ele acha que tem, vai ser tirado. Você precisa ter um pouquinho de comunhão com Deus, que seja, eu também, um pouquinho de comunhão que seja, porque isso daí, multiplicado pela força do Espírito Santo ao longo da vida, e muito mais exponencial pela eternidade adentro, amados, isso vai virar algo maravilhoso. Porém, 1000 vezes 0, é 0. Está entendendo, né? Então o Senhor quer acender essa chama no nosso coração. O Senhor quer levantar esse tabernáculo. Qual vai ser a combinação de tudo? Foi isso que nós falamos aqui. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E qual é a consequência disso? E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá mais luta, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Vai ser um novo céu, vai ser uma nova terra, mas vai ser novo. Viveremos coisas muito mais gloriosas que estamos vivendo aqui. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Irmãos, quem tem sede, vem e beba. A mesa está posta, o véu está rasgado, o Senhor já se manifestou, o Espírito Santo está entre nós. Cara, Ele nos deu todas as condições. Nós não poderíamos subir, Ele desceu, Ele viveu, Ele nos amou, Ele nos colocou sobre os seus ombros, Ele levou uma coroa de espinhos naquela fronte santa, Ele nos trouxe no coração, Ele foi imolado, Ele, irmão, Ele é o ofertante, Ele é o sacerdote, Ele é a oferta, Ele é o tabernáculo, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que nos falta? Só nos falta uma coisa: sede. Sede. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Vamos ficar de pé? Aleluia. Tabernáculo da consagração, da comunhão, do sacrifício e da adoração. É a minha e a sua vez de levantar esse tabernáculo para Deus. Sabe como é que os apóstolos descreveram os últimos dias? Eles se lembraram de uma profecia. E em Atos capítulo 15, Tiago cita isso. Agora, repare o que ele diz. Ele diz, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi.
e reedificarei as suas ruínas, e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Quantos tabernáculos caídos nós temos aqui? Quantos tabernáculos em ruínas? Tabernáculos que em algum momento já funcionaram plena e gloriosamente com a presença de Deus, mas que alguma coisa aconteceu, ou algumas coisas foram acontecendo, e o tabernáculo parou de ser alimentado, a chama foi esfriando, os louvores pararam, o espírito sacrificial, não quero mais, não é mais para mim. A chama do candelabro foi se apagando, já não discerne. A andorinha nunca para de voar, agitada, se batendo contra os vidros dessa vida. O Senhor quer levantar o tabernáculo caído de Davi. O Senhor quer levantar as suas ruínas. Você está sentindo o Espírito Santo falando aqui essa noite? Amém? O Senhor, sabe, alguns que estão aqui, eles pensam e eles lembram de eles queimando e do Calvário queimando neles, de como isso se expressava. Não havia sacrifício caro demais, não havia chama forte demais. Eu quero mais, Deus, eu quero queimar mais. Eu quero consumir a minha vida no teu altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas agora aquilo se tornou só uma lembrança. Aquilo, sabe, aqueles cultos de ceia que você vinha e tomava a ceia chorando, sabe, com o altar do holocausto queimando em você. Quando as pessoas vinham e te ofendiam, você tinha luz no candelabro. Você tinha comunhão com Deus, sabe? Os pães eram sem fermento, sem malícia. Não havia malícia no teu olhar. Não havia malícia no que, sabe? O Senhor está falando aqui essa noite, amados. Você crê nisso? Sabe, não pode mais. É como se o Senhor estivesse falando aqui essa noite e Ele está falando, basta. Basta de tabernáculo caído. Não será mais um ano de tabernáculo em ruínas. Vamos voltar a pôr o fundamento, que é Cristo e esse crucificado. Irmãos, olha tudo que Deus já fez. Olha toda a engenharia, olha toda a logística, olha todo o interesse desinteressado de Deus em vir vez após vez ao nosso encontro. E agora, sabe, existe uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. E a gente está com os lábios rachados, está esquelético, está definhando. E Deus fala, vem e beba de graça. E a gente fala, não posso, eu não tenho sede. Mas em nome de Jesus, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e Deus a ajudará a romper da manhã. Então nós vamos orar aqui como igreja, amados, diante da mesa que o Senhor está colocando aqui, para dizer, Senhor, eu preciso de ajuda para ter sede. Eu tenho sede de notícias, eu tenho sede de mais dinheiro, eu tenho sede por um relacionamento amoroso, eu tenho sede por sucesso, eu tenho sede por beleza física, eu tenho sede por reconhecimento, eu tenho sede por ser mais respeitado, eu tenho sede por ter mais patrimônio, mas eu preciso confessar para Ti que o meu tabernáculo caiu, porque a chama esfriou e porque eu estou definhando e não sou capaz de ter sede. E então, amados, veremos grandes coisas. Deus planeja grandes coisas em nós, através de nós esse ano. Precisamos orar. Vamos orar. Alguém quer vir aqui na frente para nós orar? Alguém está com o tabernáculo caído e foi ministrado?
Alguém disse: olha, eu queria ter mais sede, pastor. Quando você fala aqui, eu sinto essa sede reacende no meu espírito. Mas depois, amanhã, provavelmente ela vai ter se extinguido de novo, e eu vou ocupar o meu tempo com coisas que não interessam e que não matam a sede, pelo contrário, aumentam a minha sede. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Deus quer tabernacular com você, Deus quer tabernacular comigo. Esse é o dia aceitável do Senhor. Então por que você está aí na cadeira? Você está satisfeito? Você está satisfeito, é verdade? Sabe aquela chama que queimava em você? Alguns estão aqui e falaram: Senhor, se tu me chamar para as nações eu vou, sem olhar para trás. Sabe, está aqui aos teus pés tudo que eu tenho, tudo que eu posso, finanças, projetos. Eu quero queimar para Jesus, mas hoje você olha, você está como aquela semente que caiu entre os espinhos. As fascinações do mundo cresceram, as fascinações das coisas te oprimem. Você nunca foi tão feliz, você nunca teve tanto e ao mesmo tempo nunca teve tão pouco fogo. Você nunca teve tanto, está entendendo? Você nunca teve tanto, você tem muito mais do que você imaginou algum dia que você teria. E no entanto, sede. E você não vai matar essa sede no próximo relacionamento, você não vai matar a sede no próximo post, você não vai matar a sede na próxima aquisição que você fizer, você não vai matar a sede, não vai. Só existe um endereço onde você mata a sede. Quem tiver sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. E a água que beber nele fluirá em rios de água viva do seu interior. Ah, Senhor, mas eu não tenho mais como, para mim é tarde demais. Como tarde demais? Desde quando Ele precisou do teu balde para te dar a água que Ele quer te dar? Desde quando Ele precisou dos teus meios, dos teus recursos, da tua santidade e do teu desempenho? Nunca. Ele tem nele uma água, Ele não depende do nosso balde, Ele não depende de nada nosso. Irmãos, o caminho está aberto, foi rasgado de alto a baixo. Esse é o tempo do Senhor. Esse é o tempo em que Ele está vindo para restaurar o tabernáculo caído de Davi. Para que não só o povo de Deus, mas muitas outras pessoas que vão ser alcançadas pelo que Deus vai fazer na sua vida, venham e adorem juntamente ao Senhor. Vamos orar, amados, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui porque o Senhor teve interesse em nós, quando nós te viramos as costas incontáveis vezes, e o Senhor veio, e o Senhor nos chamou para que nós nos consagrássemos, mas nós falhamos, porque nós estamos contentes e até nos orgulhamos de coisas que já vivemos em Deus, mas a verdade é que falta lenha no altar hoje. Mas a verdade é que não existe apetite espiritual, e nós consumimos e estamos obesos de informação e de ambições e de pecados que nós acolhemos dentro do nosso coração. Mas de Ti nós não comemos e de Ti nós não bebemos. Mas nessa noite o Senhor bate a nossa porta e diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém me ouvir, e esse povo está te ouvindo essa noite pela Tua graça, se alguém me ouvir e abrir, então eu entrarei e cearei com ele, e ele vai cear comigo. Pai, nós não viemos aqui essa noite para um culto de ceia mecânico. Nós viemos aqui para entrar nessa mesa de comunhão, livre de malícia, livre de pecado, através do novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós. Senhor, sabe, pega lá de baixo para cima e levanta, Senhor, a estrutura caída do nosso tabernáculo. Tabernáculo que já adorou ao Senhor um dia, tabernáculo que já teve um altar em chamas, que hoje é só uma carcaça enfumaçada. Mas Tu és aquele que diz: eis que faço novas todas as coisas.
Nossos melhores dias não estão para trás, Senhor. Porque a vereda do justo é como a luz do amanhecer. Ela vai brilhando não mais, ou não menos e menos. Ela vai brilhando mais e mais e mais. E nós queremos ser mais apaixonados pelo Teu Filho. Nós queremos ser mais apaixonados pelo nosso sumo sacerdote. Nós queremos ser mais apaixonados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos ser mais apaixonados por Cristo e pela cruz e pela obra santa e maravilhosa e redentora que Ele fez por nós no Calvário. Nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos subir essa montanha. Não a montanha chamada Sinai. Nós queremos subir a montanha chamada Caveira, Gólgota. E ali aos pés do Teu altar, a andorinha achar ninho para si e o pardal encontrar casa. Faz isso, Senhor. Faz isso essa noite, Senhor. Acende a chama outra vez. É o nosso pedido sincero, no nome santo, glorioso. Abrace alguém, ministre em alguém. Sabe, não fique parado. Nós não estamos no pé do monte, nós estamos entre Deus. Deus está tabernaculando entre nós e nós estamos em comunhão com a sua igreja. Abrace alguém e diga: Deus está levantando um tabernáculo. Damon, Deus está levantando um tabernáculo, Damon. Deus vai te encher do Espírito Santo desse ano. Felipe, Gil, cada um dos irmãos. Deus está fazendo algo novo pela sua misericórdia. Deus está fazendo novo. Deus está acendendo fogueiras apagadas. Deus está rasgando véus. Deus está fazendo algo de novo pela sua misericórdia e pelo seu poder.